Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 7 de julho de 2022 e o título é O Fiel da Balança. Vamos lá. Caminho pelo mundo observando o movimento. Tantos questionamentos pipocam a cada passo. Como diz uma música bem conhecida da banda Charlie Brown, são dias de luta e dias de glória. O mundo tem sido como uma imensa gangorra. Ora estamos em cima, ora estamos embaixo. As duas situações trazem tanto prazer como desconforto. Estar em cima te possibilita uma vista muito melhor da paisagem, contudo, envolve maiores riscos. Principalmente se quem se encontra na outra ponta não for muito confiável, o que possibilitaria que nos mantivesse inertes nessa posição, amarrados, sem movimento. Nesse caso, assumir o risco de se pendurar e forçar a descida para equilibrar o pêndulo talvez seja a medida a ser tomada. Há que se ter habilidade e coragem para tanto, e mais ainda, sabedoria para manter o equilíbrio nessa brincadeira. Inteligência para mostrar ao oponente que essa queda de braços não leva a lugar algum. A união e partilha é que torna a aventura divertida. Achar o ponto de equilíbrio é o grande desafio. E convenhamos que, diante do cenário atual, são inúmeras as dificuldades. Qual será o fiel dessa balança? Seu coração, talvez? O amor? Na maioria das vezes, somos nós mesmos que controlamos os dois lados da gangorra ou da balança. Equilibrar as extremidades exige um olhar apurado e crítico sobre o nosso entorno, sobre o que agregar e o que descartar. Haverá pesos necessários e outros que teremos que excluir. Temperança é uma virtude a ser trabalhada. Como a vida é movimento constante, não há como manter a gangorra parada ou a balança constantemente equilibrada. Há momentos em que, para ganhar mais altura, atingir um novo patamar, valorizar a vista de cima, será necessário descer e conhecer o outro lado. A diversão só estará completa quando todas as perspectivas forem conhecidas. Nada prospera na estagnação. Contudo, buscar o equilíbrio, o elemento que serve como fiel da balança, também é fundamental. Há que se ter em mente que oscilações fazem parte e até mesmo são necessárias para o aprimoramento do nosso caminho evolutivo. Nossos tombos e tropeços são os melhores treinadores para se chegar ao aperfeiçoamento do controle de cada passo dado. Abençoe seu caminho, agradeça cada subida e descida. Há quem confunda a inércia com o equilíbrio, mas é o movimento que te torna mais forte e consciente. Consciente de que você comanda o jogo. O fiel da balança está dentro. A cada pezinho acrescentado ou retirado, as polaridades vão se alinhando, se equilibrando. É trabalhoso, porém é o caminho para a justiça, a liberdade, o amor e a paz que tanto buscamos. Não há glória sem luta, não há aprendizado sem lições. Em nossa condição humana, não há perfeição. Há tarefas a serem concluídas, então, melhor que se aproveite o curso absorvendo o melhor de tudo que se apresenta, mesmo daquilo que nos desagrada. Afinal, só atinge a meta aquele que não desiste. Se me permitem uma sugestão, usufruam do balanço das instabilidades como se fosse uma dança. Sigam o ritmo do coração e recitem o mantra dos 3 Fs, a cada sensação de desânimo que porventura surgir. Foco, força e muita fé. A luta tem exigido coragem. Que venham logo os dias de glória. Então vamos lá. Esse texto, né, é algo muito atual, né? Sempre faz parte do nosso cotidiano e da vida de todo mundo, né? Os altos e baixos. Quem nunca passou por altos e baixos? E esse movimento é que faz com que a gente aprenda, com que a gente evolua, né? Porque uma vida totalmente sem nenhum desafio, sem nenhum acontecimento,
não traz a possibilidade de aprendizado, de evolução, de se conhecer todos os aspectos, né, possíveis, de todas as possibilidades que a gente pode construir na vida. E quando eu falo da questão da gangorra, né, porque é uma brincadeira, né, na infância, quem não nunca brincou numa gangorra, né? Normalmente existe a necessidade de duas pessoas, né, uma em cada ponto, uma em cada polo, né, da gangorra, porque enquanto uma sobe, a outra desce e vai dando aquele impulso. E quando eu faço essa analogia com a nossa vida, a gente nas pessoas que cruzam o nosso caminho, nos nossos relacionamentos, nas situações que acontecem na nossa vida, muitas vezes a gente às vezes tem que partilhar, né, daquele momento, daquela vivência com outras pessoas. E o que eu falo do risco de às vezes você estar ali compartilhando alguma situação ou convivendo com alguma pessoa que não seja assim tão confiável, porque numa gangorra, por exemplo, se a pessoa que está na outra ponta resolver segurar a gangorra lá embaixo, ela vai te manter ali em cima. Então ela vai estar no controle da tua vida, né, dos teus movimentos, ela está te estagnando ali, te impossibilitando de continuar seguindo, né, na brincadeira, vamos dizer assim. Ela assumiu o controle da brincadeira e só ela está se divertindo e a outra ponta não, está lá em suspenso ali, né, na altura, sem poder se movimentar. E só vai poder sair da situação se a outra pessoa resolver deixar. E aí que eu falo, talvez numa situação assim que você esteja ali sob o domínio de alguém, sob o controle de alguém, né? Porque existem pessoas aí controladoras, manipuladoras e que acabam ali envolvendo, né, as pessoas ou nos envolvendo de uma forma que nos impossibilite ali momentaneamente de ter o controle sobre a nossa própria vida, de tomar as nossas próprias decisões, né? E aí, nesse caso, às vezes a possibilidade que se apresenta ali é correr o risco, né, de se pendurar e tentar ali conseguir desequilibrar, né, o controle do outro ali embaixo e conseguir sair, né, da balança, sair da gangorra e sair do controle do outro, né, que se aproveitou ali de um momento de instabilidade, de vulnerabilidade, né? E tudo na vida a gente tem esse balanço, né? E esses desequilíbrios, né? Essas flutuações fazem parte aí dos nossos aprendizados, né? Quando eu falo que às vezes a balança pende para um lado, pende para um outro, e é assim que a gente vai aprendendo a trazer o equilíbrio, mas você precisa aprender através desses altos e baixos, até o momento que você entende qual o peso, o que é valioso, o que vale a pena ter no outro prato da balança para deixar sua vida em equilíbrio e em paz. E isso a gente vai aprendendo testando, né? Através de erros e acertos. E é importante que a gente tenha assim essa consciência de que alguns desafios pelos quais a gente passa são bênçãos, né, na nossa vida, não são, embora naquele momento muitas vezes possa parecer assim aterrorizante ou desafiador, causar insegurança e medo, lá na frente, às vezes, quando a gente olha para trás, a gente fala, olha, se não fosse aquilo, né? Isso eu até já falei, é uma coisa que eu tenho assim como um lema na vida, né? E da observação de tantas situações que já me aconteceram, que no momento eu achava que eram
desesperadoras, às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente não vai conseguir esperar, que a gente não vai dar conta, que a gente não tem capacidade. E aí depois a gente descobre que o quanto a gente evoluiu através daquela situação, quanto potencial a gente tinha que a gente desconhecia e que só foi despertado em função daquele desafio, daquele desequilíbrio, né, momentâneo. Então, por isso que eu falo no texto, né, que a gente deve abençoar, né, os nossos altos e baixos, porque é através deles que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo, que a gente vai se tornando uma pessoa melhor. E também, sempre, como eu falo da brincadeira, da gangorra, né, é importante que a gente perceba e preste atenção nas pessoas que a gente vai colocando na nossa vida, né? E em quem a gente pode confiar, em quem a gente não pode, né, entregar muito o controle da nossa vida. Na verdade, assim, a gente não. O controle da vida da gente pertence a nós, né? Nós que somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelos nossos avanços. E as pessoas que caminham conosco, realmente elas têm que caminhar ao nosso lado, né? Caminhar partilhando, mas sem que um interfira nas escolhas do outro, sempre havendo respeito pelo livre-arbítrio, porque nós estamos aqui para crescer justamente através do nosso livre-arbítrio, né? As nossas escolhas que vão nos levando adiante. E se a gente acabar deixando que os outros escolham por nós, além de nós não estarmos fazendo o nosso trabalho e não estarmos desenvolvendo todo o nosso potencial, a gente está criando também um peso, né, e uma responsabilidade por aquelas pessoas que nós permitimos que fizessem essa escolha. Porque aí, às vezes, as coisas saem do controle, as pessoas caem, né, na mão de pessoas manipuladoras, né, narcisistas, como muitos hoje em dia se fala muito nisso, mas elas esquecem da responsabilidade delas nisso, né? E sempre a culpa é do outro, porque o outro fez isso, porque o outro faz aquilo, o outro me trata dessa forma, mas quem permitiu, quem entregou o controle para o outro? Quem não colocou ali um limite? Quem não deu um basta em algumas situações? Né? Eu sei que às vezes é difícil, porque são pessoas que às vezes estão numa posição de superioridade, né? Ou de hierarquia, mas a gente sempre tem a possibilidade de colocar ali um limite e não permitir essa invasão. Nós, falando de nós adultos, né? Pessoas adultas, de assumir a responsabilidade e colocar ali, né? Como diz a Marcinha, riscar o chão e falar, daqui você não passa. Porque isso, inclusive, é uma atitude de pessoas adultas. Porque hoje tem muitos adultos se comportando como crianças, né? Como imaturos. E depois ainda acham que a culpa é dos demais, sendo que ele não assumiu a autorresponsabilidade, né? Não assumiu a responsabilidade pela própria vida, pelas próprias escolhas, porque às vezes se colocar no lugar de vítima é um lugar confortável, né? Porque a pessoa é o coitadinho sempre, é o coitadinho, a culpa é sempre dos outros. Agora, a gente assumir responsabilidades pelas nossas escolhas, arregaçar as mangas e tomar as atitudes que precisam ser tomadas, exige aí, né, maturidade, coragem, né, força de vontade. E a gente vê no nosso mundo assim atual, em diversas situações, o quanto algumas pessoas preferem viver no vitimismo, muitas vezes por comodismo,
e ficar apontando o dedo para os outros, que ele está naquela situação sempre por culpa dos outros. Sendo que, se a gente analisar ali e comparar, muitas pessoas que vivem a mesma situação dessa pessoa fazem escolhas diferentes e conseguem resultados diferentes, né? Porque cada escolha leva a um resultado, a uma consequência, né? Que é aquela história que eu já contei várias vezes aqui, dos dois irmãos, filhos de um pai alcoólatra, um seguiu o mesmo caminho do pai, o outro fez o caminho oposto. Os dois tiveram a mesma situação inicial, mas as escolhas levaram a resultados diferentes, né? A situações e vivências totalmente diferentes. E o que fez a diferença ali? A escolha. Um ficou no vitimismo, o outro resolveu assumir o leme, né, da própria vida e mudar o destino dele. Não aceitou que aquilo seria o determinante para ele ter uma vida assim amarga como foi a do pai, né? E o outro resolveu também ficar ali e lógico, a culpa de quem é? Do pai. Ele vai achar que a culpa é de quem? Do pai que deu o mau exemplo. E o outro, ao invés de culpar o pai pelo mau exemplo, usou aquele exemplo como algo que ele não queria para a vida dele e construiu algo muito melhor, viver uma experiência muito melhor a partir de uma experiência negativa. Então foi uma escolha. Então essa instabilidade muitas vezes é o que nos leva a construir caminhos mais positivos, desde que a gente não fique ali estagnado, sem movimento, sem se movimentar, né? É ir se equilibrando, né, nessas instabilidades e conseguir aí criar um caminho positivo, um caminho de evolução, de maturidade emocional, de maturidade espiritual, né? Então essa analogia, vamos dizer assim, é sobre a gente conseguir, né, se divertir, que a brincadeira da gangorra era uma brincadeira em que a gente se divertia, e hoje ainda, né, as crianças se divertem. Então é achar meios, né, de trazer o equilíbrio e se divertir e conseguir tirar as melhores experiências possíveis desses altos e baixos da vida, né, que todos nós temos, e abençoar todos os aprendizados, né? Como eu sempre digo, o que não é bênção é lição, mas toda lição acaba sendo uma bênção. Então tudo é bênção na vida da gente. Todos os aprendizados são valiosos. Se a gente se permite, se a gente encara aí o desafio de assumir a responsabilidade e criar aí as saídas, mudar as rotas quando necessário e achar as soluções para sair, né? Enfrentar os desafios que surgem no meio do caminho. E com isso a gente só tem a ganhar, porque a gente evolui sempre a cada experiência vivida, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.